O sucesso de uma pessoa na vida pode ser medido pelo número de conversas desconfortáveis que ela tá disposta a ter. Essa foi uma frase que eu aprendi com o Tim Ferriss no livro Trabalhe 4 horas por semana. E se você é um gestor de um negócio, essa frase também se aplica para quem lidera ou é liderado. Ter as conversas difíceis com as pessoas do seu time é o que realmente vai separar um gestor mediano de um gestor incrível que consegue extrair o máximo potencial dos seus liderados. Como disse a Kim Scott no livro Empatia Assertiva, você precisa se preocupar com as pessoas e desafiá-las diretamente. Isso vai fazer com que você consiga dar feedbacks duros quando for necessário. E por muito tempo, eu fugi das conversas difíceis, sempre com receio de dar os feedbacks negativos ou com medo de que isso fosse me afastar ou desmotivar aquela pessoa. Se você é um gestor como eu era, você provavelmente tem alguém hoje na equipe que está entregando menos do que deveria. Mas ainda assim, não dá esse feedback negativo até que seja necessário desligar a pessoa ou até que a pessoa peça para sair. O que quase nunca acontece, para ser bem sincero. E por que conversas difíceis são importantes? Porque é possível medir a saúde dos relacionamentos das equipes e das empresas pelo tempo de espera entre o momento que o problema é identificado e o momento em que é resolvido. Quanto mais rápido um problema for resolvido, mais saudável é o ambiente. E quando as conversas difíceis são necessárias, você tem 3 opções. A primeira opção é evitar essa conversa. A segunda opção é enfrentar de um jeito errado. E a terceira opção é enfrentar do jeito certo. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E por muito tempo, eu evitei as conversas difíceis por medo de piorar a situação. Com o tempo, eu fui me tornando um mestre em fugir de assuntos complexos. Um caso que aconteceu aqui comigo foi quando uma pessoa que trabalhava muito bem, ela sempre chegava atrasada. Então, praticamente todos os dias, ela não conseguia chegar no horário combinado. Então, eu tive que chamar essa pessoa para uma reunião e ter essa conversa difícil de que a pessoa precisava chegar no horário, que se ela continuasse chegando atrasado, ela ia ter que ser desligada. Isso ia passar uma mensagem de que era aceitável chegar atrasado na empresa. E se você tem uma empresa remota, isso também pode acontecer. A pessoa chegar atrasada nas reuniões, ela entregar fora do prazo, tudo isso vai passando uma cultura pro restante das pessoas de que isso é aceitável dentro da empresa. E muitas vezes você acaba pesando por a pessoa ser boa em não ter essa conversa difícil justamente porque essa pessoa está entregando o que ela precisa. Mas é importante lembrar que a parte cultural, ela tem que ser maior do que cada pessoa individualmente. E muitas vezes eu deixei de conversar sobre problemas, esperando que esses problemas fossem desaparecer num passe de mágica. E eles não desapareciam. Pelo contrário, eles se tornavam as lentes pelas quais você enxerga a outra pessoa. E o modo como você enxerga aquela pessoa transparece no modo como você age com aquela pessoa. Então, às vezes, você vai passar a tratar mal aquela pessoa que chega atrasada porque você acha que ela tá atrapalhando o seu trabalho. Você pode até começar a dar respostas atravessadas ou ignorar aquela pessoa. Só que o único modo de realmente fortalecer as relações é através da verdade e não se desviando dela. E a triste ironia das conversas difíceis é que quando elas mais importam, a gente age do pior modo. Nos momentos difíceis, você pode se transformar na pior pessoa possível. Você pode exagerar, você pode gritar, você pode se fechar ou até dizer coisas que mais tarde vão virar um arrependimento. E por que é tão difícil ter esse tipo de conversa? Porque nossa genética faz com que a gente reaja às ameaças pessoais do mesmo modo que a gente lida com ameaças físicas. Então, quando você está recebendo um feedback negativo, o nosso cérebro ele associa como se fosse uma ameaça real. E as empresas que não têm essas conversas difíceis, elas sofrem com vários problemas. Fofoca, sabotagem, agressão passiva. Inclusive, em equipes remotas acontece até 3 vezes mais do que em equipes presenciais. E muitas vezes eu percebi que quando as pessoas não se envolvem, quando elas não se manifestam durante essas conversas difíceis, elas raramente se comprometem com a decisão final. Imagina, por exemplo, que você está com a sua equipe decidindo que estratégia de lançamento vocês vão fazer para lançar o próximo produto. Então, uma das pessoas ela sugere que você faça 5 dias de live. O restante da equipe acredita que você precisa fazer no máximo 3 lives. Independentemente da decisão que for tomada, se uma dessas pessoas estiver fechada ao restante das ideias, isso vai fazer com que ela permaneça na cabeça e fique criticando silenciosamente e resistindo à decisão que foi tomada no final. Tem uma frase interessante do Samuel Butler que representa bem isso. Aquele que cede contra a vontade não muda de opinião. E nos relacionamentos, as conversas difíceis também são importantes. Uma técnica que é muito usada é a técnica de dar gelo, onde você ignora o seu parceiro para forçar a pessoa a te tratar melhor. O que é completamente sem lógica. E nas empresas isso também acontece. Muitas vezes um chefe ele vai ficar ignorando aquele subordinado para não ter conversas difíceis e a pessoa vai ficar acumulando na cabeça dela todas essas questões. E muitas vezes, quando você se vê diante de uma conversa difícil, você inconscientemente entra no dilema do tolo, achando que precisa escolher entre dizer a verdade e preservar o relacionamento. Só que isso é uma falsa dicotomia, é possível fazer as duas coisas, ser 100% honesto e ser 100% respeitoso ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você sabe que você precisa ter uma conversa difícil, você precisa se preparar para essa conversa difícil do jeito certo. E é justamente esse o segundo ponto do vídeo. As conversas difíceis são mais bem-sucedidas quando se concentram em um único assunto.
assunto. Então, ao invés de simplesmente você trazer 3 assuntos diferentes na mesma reunião, se concentra em um único ponto. Isso vai facilitar muito a resolução desse único problema. E quando você, na sua empresa, entende que existe esse problema, é preciso separar entre 3 possibilidades. A primeira possibilidade é uma questão pontual. Na primeira vez que o problema acontecer, fala imediatamente sobre o incômodo. Se o problema é a ação em si ou as consequências imediatas, você tem um problema pontual. Por exemplo, alguém deixando de entregar um relatório importante na data combinada sem aviso prévio. Você corrige isso na hora para evitar que isso se torne um padrão. E a segunda possibilidade é quando esse problema se torna uma rotina. Na próxima vez que esse problema acontecer, pensa no padrão. Agora a preocupação não é somente o motivo para que isso tenha acontecido uma vez, e sim o fato de que um padrão está começando a surgir ou já surgiu. Você tem alguém na equipe que chega atrasado com frequência. Isso se tornou um padrão. Na primeira vez que alguma coisa acontece, é pontual. Na segunda, pode até ser coincidência. Na terceira, já virou um padrão. E por último, eu trago os problemas de relacionamento. Se os problemas persistirem, eles podem começar a impactar o relacionamento profissional entre essas pessoas. Essas questões de relacionamento envolvem preocupações mais profundas relacionadas à confiança, competência ou respeito. Você pode começar a pensar que a pessoa está tentando te sabotar ou que está entregando menos do que pode. Isso pode realmente afetar o relacionamento profissional entre vocês. Você entender o tipo de problema que você está tratando, se é um problema pontual, se é um padrão ou um problema de relacionamento, vai tornar o processo de resolução muito mais eficiente. Entendido que tipo de problema, você precisa decidir o objetivo final dessa conversa. O próximo passo é descobrir qual é o assunto certo a ser discutido e decidido nessa reunião. Isso passa por analisar todos os temas que você separou pelo filtro e fazer uma única pergunta. O que eu realmente quero com essa conversa? Vamos dizer que você tem um chefe que fica microgerenciando seu trabalho e perguntando a todo momento o que você está fazendo. Isso faz com que você perca o ritmo e atrapalhe seu processo criativo. Seu objetivo aqui com essa conversa é ter mais autonomia no próprio trabalho, garantindo que seu chefe conseguirá acompanhar os resultados com uma frequência combinada entre vocês dois. Portanto, o que você realmente quer é mais espaço para trabalhar de maneira ininterrupta. Esse é o ponto de partida. Então você vai avaliar qual é a maior prioridade e escolher o problema que está impedindo você de alcançar isso. Você não consegue resolver um problema verdadeiro se não escolher esse assunto certo. E depois de escolher o assunto da conversa, você precisa conseguir definir com simplicidade o que vai ser discutido. Quanto mais palavras você usa para descrever o assunto, menos preparado você está para falar. É curioso que é menos assustador quando a gente deixa que o problema permaneça cada vez mais vago. Quando você pode remexer um assunto numa tigela gigantesca de palavras, é mais fácil você diluir esse problema. Mas quando você simplesmente declara em palavras a essência do que você precisa abordar, você sente uma responsabilidade muito maior. É preciso encarar de frente o tamanho do problema. E o que fazer quando a conversa começa com um assunto e surgem outros no caminho? Você precisa escolher, ou se mantém no problema original, ou passa para o novo. Em todo caso, o que eu recomendo é colocar um marcador. Uma maneira de determinar verbalmente para onde a conversa está indo e para onde ela pretende voltar. Imagina, por exemplo, que você está conversando com a pessoa que estava chegando atrasada todos os dias. Você vai entender que essa pessoa está recebendo uma tarefa da chefe dela todo dia de noite para ser entregue com urgência. Isso faz com que ela não consiga chegar no horário certo e sempre vira madrugada trabalhando. E o marcador é justamente discutir. Você vai continuar a conversa sobre a pessoa tá chegando atrasado ou você vai passar para esse novo assunto, que é por que a chefe tá mandando sempre tarefas de madrugada. Então você não deve permitir que a conversa se desvie ou que o assunto mude sem evidenciar isso verbalmente. E à medida que a conversa prosseguir e você se pegar começando, por exemplo, cedendo às vontades do seu chefe ou dando gelo na pessoa que é seu par, veja se isso vai te ajudar a atingir os seus objetivos. É preciso entender se você está se preocupando mais em preservar aparências e evitar esses embaraços das conversas difíceis, vencer essa discussão ou punir essa outra pessoa. E aí você pode se fazer essas perguntas. O que eu quero pra mim, pra outra pessoa e pro nosso relacionamento profissional? Existe algum modo de expor suas verdadeiras preocupações sem insultar ou ofender a outra pessoa? E quando você se pegar indo em direção ao silêncio ou à agressividade, para e presta atenção nas suas motivações. Se pergunte: tô agindo como se eu quisesse o quê? Em seguida, você pode esclarecer o que você realmente quer. Se pergunte: o que eu quero pra mim e pro outro? E por fim, a última pergunta: o que eu devo fazer agora para ir em direção ao que eu realmente quero? E antes de falar o terceiro ponto desse vídeo, eu quero perguntar para você se você já postergou uma conversa difícil. Se você já postergou, escreve nos comentários #postergador e conta um pouquinho do caso para eu entender como que foi para você. E durante uma conversa difícil, você pode ter as emoções à flor da pele. E o terceiro ponto desse vídeo é justamente como controlar suas emoções no calor do momento. Uma frase que eu levo para minha vida é que o modo que você reage às suas emoções é o melhor fator preditor de tudo o que importa na vida. E as emoções, elas não baixam sobre nós como se fosse uma névoa. Elas não são lançadas pelas outras pessoas. Por mais confortável que você se sinta em dizer isso, não são os outros que deixam você furioso.
Você deixa você furioso. Você deixa você mesmo com medo, irritado, ofendido ou magoado. Você, e só você, gera as suas emoções. Quando se trata de emoções intensas, ou você encontra uma maneira de dominá-las, ou se torna refém. Existe um passo intermediário entre o que os outros fazem e o que a gente sente. Logo depois de observar o que os outros fazem, e logo antes de sentir alguma coisa, a gente elabora uma narrativa que dá sentido àquela ação que a gente observou. A gente supõe o motivo que impulsionou aquele comportamento. Imagina a situação. Uma pessoa que você acredita que é pior que você foi escolhida para ser promovida. Então você viu e ouviu aquilo. Agora você vai criar uma narrativa para explicar o porquê essa pessoa foi promovida. Essa pessoa é uma puxa-saco, ela é incompetente, mas fala bem, ela tá há muito tempo na empresa. Então você cria essa narrativa para justificar esse comportamento. Depois você passa a se sentir traído pelo seu chefe que escolheu aquela outra pessoa para ser promovida. Então você tem aquele sentimento de traição. Então você passa a agir de acordo com essa narrativa que foi criada. Eu vou parar de me dedicar porque aqui só é promovido quem puxa saco do chefe. Eu aprendi com Shakespeare que nada nesse mundo é bom ou ruim. Nosso pensamento é que torna as coisas assim. Então, antes de defender a sua narrativa, primeiro é importante examinar se você não está ajudando a criar essa realidade que afirma meramente descrever. Então, para evitar cair nessa armadilha, é importante perceber o seu comportamento e se perguntar: eu tô agindo em função das minhas preocupações em vez de falar sobre essas preocupações? Depois você pode colocar seus sentimentos em palavras. Então, que emoções que estão me levando a agir dessa forma? Terceiro, você vai analisar suas interpretações dos fatos. Então, quais narrativas estão despertando essas emoções em mim? E por último, você tem que se perguntar: o que eu vi ou ouvi que sustenta essa narrativa? O que eu vi ou ouvi que entra em conflito com essa narrativa? Dessa maneira, você tenta separar o que é percepção e o que é realidade. Identificar as próprias emoções é muito mais difícil do que se imagina. As pessoas são, em sua maioria, analfabetos emocionais. E tome muito cuidado com as 3 narrativas que eu vou falar agora. Primeiro, a narrativa de vítima. A culpa não é minha. Se considerar uma vítima, como você pode imaginar, faz da gente sempre o sofredor inocente. A história é sempre a mesma. A gente é bom, correto, inteligente e justo, e todo o resto do mundo tá unido contra nós. E quando você estiver numa conversa difícil, quando você estiver interpretando esse papel de vítima, você ignora intencionalmente a sua parte em causar esse problema. E como líder, a culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade sempre é. Você trouxe as pessoas que estão abaixo de você, ou você trouxe as pessoas erradas, ou você não treinou o suficiente. A segunda narrativa, a narrativa do vilão. A culpa é toda sua. A gente cria essas histórias onde os seres humanos normais viram vilões. A gente coloca todos os motivos ruins e a gente conta pra todo mundo sobre como essa pessoa faz o mal, como se a gente estivesse fazendo um favor gigantesco pro mundo inteiro. E por último, a narrativa da pessoa impotente. Eu não posso fazer nada. Nessa narrativa, a gente finge que a gente não pode fazer nada de saudável ou de útil. A gente fica convencido que não existe nenhuma alternativa construtiva para lidar com a dificuldade, o que justifica a ação que a gente vai realizar. E à medida que as pessoas ficam mais inseguras, elas vão escolher um dos 2 caminhos. Ou vão ficar totalmente em silêncio, ou vão partir para a violência verbal. E esse é o 4º ponto do vídeo: como retomar o diálogo, mas de modo honesto e saudável. E o que fazer quando você não se sente seguro para dizer o que tá pensando? O importante aqui é se afastar do tema da conversa. É isso mesmo, quando a segurança tá correndo perigo e você percebe que a pessoa tá recorrendo ou ao silêncio ou à violência, você precisa se afastar do conteúdo da conversa. Literalmente parar de falar sobre o assunto e recuperar a segurança. E numa conversa difícil, as motivações podem se deteriorar muito facilmente. É preciso perguntar: eu tô agindo como se eu quisesse o quê? Essa pergunta vai te ajudar a se ver como as outras pessoas estão te vendo. Não basta ter boas intenções, é preciso que a outra pessoa também perceba isso. Para sentir segurança em conversar com você, as pessoas precisam saber 2 coisas sobre sua intenção: que você se importa com as preocupações delas, que existe esse objetivo mútuo, e que você se importa com elas, que existe esse respeito mútuo. E o que fazer quando a pessoa não se abre durante uma conversa difícil? Eu vou trazer uma técnica chamada PEP com 4 ferramentas para mostrar como fazer essa pessoa se abrir durante essa conversa. E o primeiro P é pedir. A maneira mais fácil e direta de encorajar os outros a compartilhar o seu caminho para ação é simplesmente convidar a pessoa a se expressar. Alguns convites importantes: o que está acontecendo? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Me diga que você pensa de outra forma. Não se preocupe, não vou me magoar. Quero ouvir o que você acha de verdade. A segunda letra é o E, de espelhar, para confirmar os sentimentos. Então, se um pedido não fizer a conversa avançar, espelhar pode ajudar a criar mais segurança. Exemplos de espelhamento: você diz que tá bem, mas seu tom de voz parece que você tá chateado. Parece que você tá com alguma raiva de mim. Você parece nervoso com a ideia de confrontá-lo. Tem certeza de que quer fazer isso? O segundo P é de parafrasear, para você reconhecer a narrativa que a pessoa criou. E como fazer isso? Você vai reproduzir a mensagem com as suas palavras e de forma abreviada.
Então deixa eu ver se eu entendi bem. Você está preocupado porque o gerente de projetos anterior foi demitido. Você está sentindo que você ou outras pessoas da equipe também correm perigo. Então você está trazendo o que a pessoa te falou de outra maneira e mais concisa. E por último, se nenhum dos três der certo, você vai testar estimular. Quando você não está chegando a lugar nenhum, você vai concluir o que a pessoa gostaria de se abrir, mas não se sente segura. Então é basicamente tentar adivinhar o que as pessoas estão pensando para demonstrar que elas podem falar com segurança. Então vamos dizer que você tem que fazer um evento no final de semana. A maioria da equipe está brigando para não ter que trabalhar nesse dia. Se as pessoas realmente não se abrirem com você, o que você pode fazer é tentar entender o porquê que as pessoas estão bravas por esse motivo. Você pode se abrir, né, é um ato de boa fé e correr um risco e se mostrar vulnerável para tentar realmente entrar ali na cabeça das pessoas. Então você pode se perguntar para eles: vocês estão achando que a gente está fazendo um evento no final de semana só para vocês terem que trabalhar mais dias, mais horas? Vocês acham que a gente está fazendo esse evento no final de semana só porque a gente só se importa com o dinheiro e não se importa com vocês? Dessa maneira você está se expondo para as pessoas, abrindo uma vulnerabilidade e estimulando para que elas deem a real opinião. O sucesso de uma pessoa na vida pode ser medido pelo número de conversas desconfortáveis que ela está disposta a ter. Usa as informações desse vídeo, se prepara para a conversa, se preocupa com a outra pessoa. Isso vai te colocar na frente de 99% dos gestores. Um dos momentos mais críticos para um gestor acontece no momento que você precisa dar um feedback negativo para um colaborador. E esse é um tipo de conversa difícil que a gente não foi preparado para fazer. Se você quiser entender a metodologia que eu uso para conseguir ter conversas difíceis durante o processo de feedback, clica aqui e assista ao vídeo onde eu explico o processo mais eficiente que vai fazer com que a pessoa se sinta grata depois da conversa. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.